pessoal! Nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputale. Aqui, como você já sabe, discutimos o que há de mais relevante no universo da comunicação corporativa e refletimos sobre temas como comportamento, economia, carreira e inovação. Eu sou o André Verspicas, coordenador de marketing da agência, e no episódio de hoje nós vamos mergulhar em um tema que está transformando a maneira como marcas e pessoas se conectam: o poder dos nano e micro influenciadores. Por muito tempo acreditou-se que quanto maior a audiência, melhor o resultado. Essa lógica vem sendo questionada e cada vez mais empresas estão percebendo que influenciadores com comunidades menores, mas extremamente engajadas, estão gerando retornos muito maiores em vendas, em reputação e em conexão. O que explica essa virada do marketing de influência? Como mensurar de fato o retorno desses investimentos? E como lidar com os desafios operacionais de trabalhar com dezenas de perfis ao mesmo tempo? Fique com a gente, essa conversa vai te trazer insights valiosos que vão te potencializar e vão melhorar ainda mais o seu trabalho de marketing de influência. No episódio de hoje, menos é mais: como nano e micro influenciadores estão gerando ROI para as marcas. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho aqui comigo o Rodrigo Azevedo, CEO da InfluenceMe, empresa líder no Brasil em tecnologia, serviços para ativação de influenciadores, cliente do Grupo Trama Reputale no Núcleo de Relações Públicas. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Vamos nessa. Aline Oliveira Santos, publicitária, criadora de conteúdo e influenciadora parceira da agência. Bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. E a Paloma Funduclian, coordenadora do Núcleo de Marketing de Influência do Grupo Trama Reputale, minha colega na agência. É isso aí, super animada. Obrigada pelo convite. Bom, antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da trajetória de vocês. Pode começar, Rodrigo? Tá, meu nome é Rodrigo Azevedo, eu sou fundador da InfluenceMe, empreendedor. Antes da InfluenceMe, eu fundei algumas outras empresas, sempre na área de comunicação e marketing e tecnologia. Tenho um hobby também, tenho um canal no YouTube, acabei virando influenciador digital meio que sem querer. E é isso, gosto muito de... Minha cabeça é a cabeça de engenheiro, então é uma coisa meio uma novidade. Meus concorrentes todos são publicitários e eu acho até que isso é uma vantagem competitiva, porque a gente conseguiu fazer uma solução tecnológica que já é líder de mercado em quantidade de assinantes, mas também montou uma agência de influencer marketing, que é a InfluenceMe House, que é muito voltada para resultado. Então, e eu acho que esse lado matemático agregou a essa indústria de influência digital um lado que antes era muito assim relegado, né? Foco em performance, principalmente, em métricas, mensuração, compromisso com resultados com os clientes, né? Então, essa é uma trajetória assim, num pitch de 1 minuto. Bem-vindo, Rodrigo. Aline, por favor, se apresente. Eu sou a Aline, mas nas redes ninguém me conhece assim. Se eu chego em algum lugar e me apresento como Aline, ninguém conhece. Na internet sou conhecida como Lica, é um apelido de infância que virou meu nickname. Comecei a página em 2016, junto da minha formação em publicidade e propaganda. Sou publicitária com habilitação em criação. Então, eu já saí com um pouco de noção de estética de fotografia, vídeo e um desejo, uma inspiração, na época, as blogueiras, né? E aí, iniciei, ainda fui para o mercado de trabalho, trabalhei alguns anos. A pandemia mudou a vida de muita gente e aí eu decidi que todos os sinais me jogaram nesse mundo de criação de conteúdo e hoje é o meu trabalho, com orgulho. Desde 2016. Desde 2016. Paloma, por favor. Nossa, eu tô na Trama já fazem 8 anos e desde que eu entrei, né, desde a primeira semana, eu já trabalho com marketing de influência. E naquela época o setor era bem diferente do que ele é hoje. Desde então a gente tem crescido junto com o mercado, né? Tem feito campanhas assim incríveis, né? Cheias de propósitos, cheias de impacto social positivo também. E foi bem legal. Sou jornalista de informação, acho que é legal trazer isso. E é isso. Bem-vindos. Obrigada. Rodrigo, nos últimos anos a gente tem visto as marcas se movimentarem, redimensionarem seus investimentos e o foco um pouco, né? Estão deixando de olhar um pouco para mega influenciadores ou olhando menos e trazendo vozes menores, vozes mais autênticas. O que explica essa mudança?
Tem as explicações, primeiro, vamos ser bem pragmático, né? Os influenciadores muito grandes são muito caros, então tem um fator orçamentário envolvido. Mas não é só esse, né? Eu acho que essa fase da métrica de vaidade, quantidade de seguidores está passando para mais uma fase que não deveria ser uma realidade de que os influenciadores de porte menor tendem a entregar um resultado maior, proporcionalmente do que os influenciadores grandes. Então, é um pouco mais de maturidade, né? A indústria está amadurecendo, as marcas, os profissionais por trás das marcas estão aprendendo que não é porque o cara é grande em quantidade de seguidores que é ele que vai trazer mais resultado. O cara menor, então, tem como vantagem orçamentos mais em conta, proporcionalmente entregam mais resultado, costumam ser mais segmentados, então, principalmente se uma marca vende produtos específicos, o influenciador menor, você vai encontrar um influenciador que fala de assunto específico também, então você vai ter menos dispersão, igualzinho na mídia tradicional, quando não faz sentido você anunciar numa grande televisão se o seu produto é produto de nicho, Sim. Não faria sentido, né? Então, é uma mistura de orçamento, resultado e também segmentação. Paloma, complementa aqui com o que o Rodrigo falou agora. Vocês têm dados, a gente tem acesso a inúmeras informações de que nano e micro influenciadores têm taxas de engajamento maiores, né? Cerca de 4 vezes comparadas a grandes perfis. Por que essa proximidade gera esse resultado tão expressivo? Eu acho que justamente pela proximidade que o influenciador tem com os seguidores, eu acho que é uma coisa de tipo... falando igual para igual, né? Eu acho que o influenciador com menos seguidores, ele também tem mais facilidade para manter esse relacionamento, então ele vai ter uma taxa de resposta maior, né? Ele vai se envolver muito mais com a audiência dele do que um influenciador que tem milhões e milhões de seguidores, que, enfim, tem pessoas ali se dispersando de uma forma geral. Então, eu acredito que é muito, muito isso, assim, traz autenticidade. Então, se ele tá me indicando isso daqui, eu tenho ele como quase uma pessoa da minha família ali, né? Então, se ele tá me indicando, eu confio no que ele tá falando, então eu vou atrás daquilo. Eu acho que é muito disso. Aline, quer complementar? Como que tá essa sua trajetória desde 2016, construindo essa comunidade que hoje te acompanha? Sim. E ouvindo aqui o que os colegas estão falando, se isso faz sentido para você. Eu acho que eu tô aqui mais como um exemplo vivo disso. Eu considero o meu espaço na internet, eu não chamo nem de página. Falo que é um espaço meu na internet. Hoje, se você entrar lá na minha bio, diz que é a nossa conversa entre amigas. Hoje eu me aproximo muito mais da intenção que eu tinha quando eu comecei, que era exatamente conversar com mais pessoas. Eu sempre fui extremamente comunicativa desde criança, eu era a que tomava bronca da professora porque falava demais. Fui estudar comunicação, então a comunicação foi a forma que eu encontrei de me conectar com outras pessoas, e hoje eu me conecto com mulheres como eu. Autenticidade cria comunidade, é isso que te aproxima das pessoas, e eu tenho certeza, assim, que hoje as minhas seguidoras se identificam comigo exatamente por sempre buscar essa linha da autenticidade. Hoje, claro que eu me inspirei em muitas, como eu falei, né, eu comecei na época dos blogs, não cheguei a ter blog, comecei ali no comecinho do Instagram. Então, eu tive muitas figuras que me inspiraram a isso e que criaram comunidades que são amigas. Eu trago a Lia Camargo como exemplo. Hoje, ela tem isso muito firme. Ela passou pela moda, pela maternidade. E hoje, eu encontro ainda, né, no perfil dela, exatamente essa criação de comunidade de amigas. Claro que existem muitos nichos, existem muitas comunidades mais nichadas com um único objetivo, mas eu falo com mulheres como eu. E o que interessa para elas, né? Então, muito se discute, né, sobre, não, você precisa ter um nicho. Hoje, o meu nicho é o feminino, é falar com mulheres como eu, sobre o que nos interessar. É isso, acho que eu concordo plenamente e trago um exemplo vivo disso. Rodrigo, um estudo bem recente da consultoria Nielsen mostra que cerca de 80% dos brasileiros já fizeram alguma compra, já foram influenciados pelos influenciadores digitais, né? Por uma menção ou divulgação de algum produto. É isso mesmo? E como que você enxerga os perfis como o da Aline, de nano e micro influenciadores nesse resultado?
Assim, as pessoas... Primeiro que a população, em peso, usa redes sociais no seu dia a dia. São muitas horas. No Brasil, se estima que ficam, em média, 9 horas por dia. Chega a 9 horas por dia você pendurado no celular. E o outro dado é que, desse tempo que você está nas redes sociais, a maior parte deles é consumido conteúdo de influenciador. Então, eu até acho que hoje em dia a gente não tem mais rede social, a gente ainda usa esse nome por uma questão de inércia, mas não é. Porque na época lá do começo das redes sociais, você seguia o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, o seu amigo. Hoje em dia, a gente quase não vê mais o conteúdo deles, a gente acaba que quando você vai zapeando, aquilo que você curte, aquilo que você fica a tempo, é o conteúdo criado por um criador de conteúdo. Então, por esse motivo mesmo, as redes sociais todas se esforçam incrivelmente para tentar trazer os influenciadores para lá e ficar lá e criar conteúdo. Que até eu acho um certo absurdo, mas as redes sociais têm gente trabalhando para elas de graça, né? O tempo inteiro. Né? Se você for a televisão, para ter criação de conteúdo, para contratar o Luciano Huck, digamos assim, tem que pagar pequenas fortunas para ele estar lá criando conteúdo. E, no entanto, as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, todos eles, você tem um monte de cara que faz conteúdo tão bom ou melhor do que o próprio Luciano, e tudo de graça, né? Tudo de graça. Então, onde é que as pessoas vão se informar e vão acabar sabendo de produto? Nas redes sociais. Por meio de quem? Por meio de influenciadores. Então, é inevitável que o influenciador venda. Alguns vendem mais, outros vendem menos, mas a verdade é que a gente fica sabendo de produto. A gente tem alguns clientes que só fazem estratégias de influenciador de mídia só com influenciador, não tem mais televisão, é só televisão, só influenciador. E aí, se é um produto nichado, essa estratégia funciona muito mais do que um mega, por exemplo. Aí, total, diferente, né? Diferente. Vou dar um exemplo aqui, real. Eu sou uma casa de eventos em Guarulhos. Vou dar um exemplo lá para o Rio de Janeiro que eu conheço mais. Eu sou uma casa de eventos no Jacarepaguá, que tem lá uma casa de eventos assim. E ela pega 20 nanos de 10, 15 mil que moram ali. A garotada que frequenta esses lugares. Que, às vezes, vai até aceitar uma permuta. Tá certo? Aí, animal, lota o show. Lota o show. Que o cara mega que tá lá longe, não tem proximidade, não vai chegar. Então, de novo, se for nicho, regionalizado, uma região ou um segmento muito específico, às vezes eu conheci um cara que o negócio dele é publicar, ele é um influenciador de maratona. Ele não é um corredor, é maratona. Não tem muitos. O cara tem 100 ou 200 mil seguidores. Esse cara vale ouro para Nike. Né? Vale ouro, porque ele fala com todo mundo que faz maratona. Então, não é qualquer 200 mil. Ele não é 200 mil já é um pouquinho maior. Mas ele é específico e só ele, quase mais ninguém, só ele fala daquilo. Aí tem um valor imenso, porque é muito nichado. E, meninas, comentem aí o que o Rodrigo tá falando, complementem, né, Paloma? Você com o que você tem sentido na agência, né? Se tem sentido isso no seu dia a dia de trabalho. E, Aline, se você tem sido procurada pelas marcas nesse sentido que o Rodrigo tá te falando, se tem alguma questão, alguma mudança nesse cenário. Eu acho que um exemplo legal para dar, pegando o gancho dessa questão do nicho, a gente tem aí o movimento da cultura K-pop aumentando, né? Nos últimos meses, anos, enfim. E aí a gente tinha um desafio... até seriado agora, né? Tá bombando. E aí tinha um cliente nosso que ele queria se comunicar mais com o jovem. Então, esse foi o primeiro desafio. Então, aí, eu já trago um cenário. A gente ampliou e saiu um pouco do Instagram. Vamos começar a trabalhar o TikTok também. Primeira estratégia, né? E aí, veio, a gente quer falar com os jovens, a gente tem um lançamento de um produto aqui limitado, ou seja, a gente precisa fazer um barulho agora, e a gente quer falar com os fãs de K-pop e tal, não sei o quê, porque é uma galera que fica muito em casa, assistindo muitas séries, os filmes e tudo mais. Fazia todo sentido com o produto e tudo mais, então, tudo bem. Fechamos mais de fechamos um grupo, né? De micro e nano. E aí, uma das meninas, por exemplo, que eu considero, assim, o case dessa ação, ela atingiu um engajamento que foi o dobro do que a gente consideraria, assim, bom para a ação, né? E ela fala diretamente com esse público, a gente faz toda uma curadoria, a gente avalia todos os comentários e etc. do conteúdo e a gente via que as pessoas estavam realmente engajando ali. E tem um outro cliente nosso que eles estavam com um desafio de fazer festas temáticas no tema deles, enfim, que é um personagem e tal, uma personagem, e aí a gente colocou os cupons. Então, a taxa de conversão com esse influenciador também foi muito alta, assim,
enfim, foi acima do que a gente estava esperando. Então, eu acho que foram 2 cases, assim, que é legal de comentar. Mas, pegando o gancho na TV, a gente também já quis se comunicar com um público com uma faixa etária maior. E aí, a gente sugeriu, por exemplo, uma ativação na televisão e também deu bastante resultado. E a gente já fez ação casada também. Nós queríamos falar com pessoas ali acima de 45, 50 anos e fizemos ações casadas na TV e nas redes sociais com a mesma apresentadora, que deu bastante resultado também. Legal. Eu tenho, sim, sentido uma diferença nesse... Eu vou falar, assim, nesses últimos meses até. Acho que é algo bem recente. Até ele trouxe a pauta do GC, que, na teoria, é muito legal o GC. Eu acho que, na verdade, é uma segunda forma de trabalho para o criador de conteúdo, né? Para a gente não viver só de publi. Então, a teoria é muito legal. Mas a prática, infelizmente, a gente tem encontrado algumas agências que usam o nome UGC para te pagar um subcachê. Né? Ele fala assim, o GC a gente não vai ter verificação, né, do conteúdo, você faz, você posta e tá aqui o seu salário, que é o valor só do vídeo. Só que você tá usando a sua audiência com o nome de UGC. Então, é legal, o GC é muito bacana, já fiz o GC, adoro fazer o GC, acho muito interessante, mas tem que tomar esse cuidado da gente tratar as campanhas com influenciador, independente do tamanho, não usar esse termo de uma forma para você conseguir ali mexer naquele cachê e acabar desvalorizando, né? Mas eu sigo um pouco por esse caminho, assim, mas eu não falo tanto de marcas de massa, mas sim de campanhas de massa. Eu, por exemplo, fiz uma campanha de férias para uma marca de massa, mas que para o meu público faria sentido. Então, às vezes, ou se fosse uma campanha mais institucional, de falar da empresa, talvez faça sentido a gente falar de uma marca de massa para pegar muitos, né, mais de 100. A maioria das campanhas que eu fiz para grandes marcas, eu fiz com, no máximo, 30 micro-influenciadores que falaram sobre a mesma campanha, mas fiz também com 5, enfim, o máximo foi aí com 30, né? Mas a gente precisa entender isso, assim, que quem fala para muita gente tem muito mais trabalho para falar com todo mundo do que quem fala mais proximamente. Eu tô aqui usando minha voz baixa, falando bem, né? Tentando ser não tão prolixa, mas eu tô falando com 3 pessoas. Se alguém tiver uma dúvida, se alguém precisar falar comigo, é acessível para vocês. Então, vocês vão levantar a mão, vão me chamar, vão falar comigo, depois é muito mais próximo. Um mega influenciador, um grande influenciador, imagina o trabalho que eu teria agora para fazer um show para milhares de pessoas. A estrutura de som, a estrutura... E muitos deles são só influenciadores, não são criadores de conteúdo. Então, por isso que escolher os micro-influenciadores... até em grandes campanhas, em campanhas de massa, é interessante, né? Eu defendo muito a minha classe. Porque... É normal. É claro. Eu defenderia. Porque exatamente por a gente falar muito diretamente, né, com o público, a ideia né, que a gente crie conteúdos com mais cuidado. Porque é muito mais rápido, o feedback é muito mais rápido, a gente cria essa abertura. Porque somos criadores de conteúdo. Eu creio que os micro-influenciadores, eles estão aí. Eles estão no lugar de criador de conteúdo, de se preocupar mais. Apesar de, né, não ter tanta... alcance. Não ter tanta profissionalização. Apesar de não serem 100% profissionalizados, às vezes por falta de informação, por isso estão nascendo agora, né, os cursos de profissionalização, que não é para te ensinar a ser um influenciador e fazer dancinha, é para ensinar você a emitir uma nota fiscal, fazer seu Media Kit, se profissionalizar como criador de conteúdo. Paloma, a Aline tá falando muito de autenticidade, né? De como que ela tem se comportado aí para não perder o
o perfil dela, né? E como que ela desenvolve os conteúdos a partir de ser genuína, a partir daquilo que a marca pede para ela. Como que é aí do lado da agência no dia a dia, coordenar tudo isso, manter essa coerência de discurso e garantir esse relacionamento efetivo, né, com a marca e com os influenciadores. Eu imagino que você seja muito pressionada pelos dois lados dessa história, né? Você tem uma marca que exige de você resultado e o influenciador que quer ser autêntico, que quer criar o conteúdo do jeito dele e você tem um embate aqui nesse relacionamento. Como que é isso no dia a dia? É uma área de se trabalhar muito gostosa, assim. É muito legal, você tem um dinamismo ali no dia a dia, mas ela vem com grandes desafios. Porque exatamente são muitas pessoas envolvidas nos processos, né? Então, nós temos o cliente, nós temos os influenciadores, às vezes o assessor do influenciador, a equipe dele, nós temos fornecedores, dependendo do que vai acontecer dentro daquela campanha. Então, são muitas frentes para você administrar simultaneamente, né? Mas quando a gente fala assim, dessa relação com o influenciador, eu acho que o principal ponto é fazer um briefing bem feito e flexível, né? Então, antes das pessoas começarem a falar sobre o do's e don'ts, por exemplo, a gente já fazia isso na trama e a gente já entregava um briefing desse jeito, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer? A gente vai criar um briefing mostrando quais são os pontos prioritários para a marca, né? Para o nosso cliente. Então, olha, isso daqui você não pode falar de jeito nenhum, isso daqui você pode falar, mas a gente marca reunião, por exemplo, com o influenciador para a gente apresentar a campanha e a ação para ele. A gente quer ouvir esse influenciador para a gente co-criar. Então, assim, a gente deixa sempre isso claro, tanto para o cliente quanto para o influenciador. A ideia é que a gente faça tudo a muitas mãos para que também fique com a cara do influenciador, não fique aquele conteúdo engessado e que seja uma coisa natural. Mas, obviamente, que quando você trabalha marcas, na verdade, eu ia falar grandes marcas, mas na verdade não. Todas elas têm ali um caminho que a gente sabe que a gente também tem que respeitar ali os seus limites em relação à comunicação, né? Mas, e a gente tem essa conversa também com os clientes, olha, a gente não pode fazer nada engessado, a gente tem que deixar os influenciadores criarem, eles sabem muito mais do que a gente, o que a audiência dele gosta, o que a audiência dele vai comprar, então eu preciso deixar esse influenciador ter voz. Ao mesmo tempo, eu preciso só me resguardar em alguns pontos da marca. E tem funcionado, assim, nos últimos anos, graças a Deus, nossas campanhas têm sido bem legais. Rodrigo, para complementar a Paloma, a Influence.me passou a agenciar influenciadores, né? Com uma frente de negócios chamada Influence.me Stars. Eu quero entender de você agora que você vai gerir carreiras de influenciadores, né? De criadores de conteúdos. Como que vocês pretendem encarar esse desafio? Primeiro, de capacitar essas pessoas e depois conciliar essa produção de conteúdo que a Aline tanto reforçou aqui com responsabilidade social, regras de publicidade, que eu imagino que o setor tenha bastante questões relacionadas a isso, e a regulamentação do setor. Essa área já tem uns 5 meses, já está com 30 influenciadores, ela nasceu assim, a gente tem a plataforma, né? Lá 500 clientes, visitando clientes para vender plataforma, os clientes começaram a pedir para a gente, mas a gente não tem ninguém para tocar as campanhas aqui, você não pode tocar as campanhas, era muito cliente pedindo isso. A gente lançou a Influence.me House, que aí é a agência de influencer marketing. Sim. E foi bem legal e tal, tem muita conta grande. Hoje, a Influence.me House já está um pouco maior do que a Influence.me Suite, que é o nosso software. E aí a gente começou a atender cliente, né? E nossa, que a gente atende cliente significa contratar influenciador. Então, a gente começou a contratar muito influenciador em nome dos clientes. Aí começou a acontecer o segundo estágio. Os influenciadores falaram, caraca, vocês são tão organizados, fazem tudo direitinho, o briefing vem bonitinho, você não pode me agenciar? Você não pode me agenciar? Não quero. A plataforma tem 9 milhões de influenciadores. No Brasil, são 2 milhões. Você tem 2 milhões de concorrentes. É dura a vida do influenciador. Eu sei. 2 milhões de concorrentes. E eu, para que eu vou ter casting próprio? Eu posso contratar qualquer um dos 2 milhões. É só passar um e-mail, um WhatsApp, você vai falar com a gente, com o assessor você contrata. Mas eu tenho uma coisa que é assim que a gente aprende com o empreendedorismo. Quando todo mundo pede para você fazer,
é porque tem uma oportunidade. Então, a gente pegou esses 30 caras, tá? Então pensa assim, os 30 já são bons, já são profissionais, já tem, obviamente, empresa, CNPJ, sabe que tem que entregar as coisas rápidas, sabe que não pode se meter em confusão, entendeu? Sim. Então, já é 90% do nosso trabalho, né? Por exemplo, fazer as coisas eticamente, eu não acho que nem tem que pedir, que no dia que eu tiver que pedir é porque já tá errado. Porra, eu tenho que pedir o cara para ser ético? Você não tem que pedir. Isso aí é obrigatório, meu irmão, entendeu? Não vou fazer tigrinho. A gente não pega ninguém que faz tigrinho. E acabou, entendeu? A gente acha isso errado. Dá muito dinheiro, tô nem aí, não vou fazer, porque isso arruína famílias, entendeu? E eu tenho família, tenho 3 filhos, não quero que arruine, não quero nenhum influenciador nosso arruinando família, então a gente não faz. E já Mas não tem uma desinformação em relação a essas regras de publicidade, ou não? De maneira geral, Não, as regras de publicidade, o básico é dizer que é uma publicidade, né? Então, vamos dizer assim, isso aqui é uma publi, o cara marca publi, ele deixa claro na publicidade dele que é uma publi, né? E o CONAR já regula tudo. Tem gente que quer criar uma nova regra, uma regulamentação, alguma coisa. Eu acho desnecessário. Vai politizar a questão. Não precisa. As pessoas que fazem as coisas erradas sabem que estão fazendo errado e fazem errado a si mesmo por causa do dinheiro envolvido. Então, eles fazem errado, né? Porque o dinheiro se vendem, né? Mas eu acho que tem... O retorno volta, então a gente não é um item que, se você teve uma seleção inicial correta, o seu casting já é correto, isso não é uma preocupação. Agora, se você está ali na mercê da ilegalidade, você está sempre preocupado, né? A gente anda na linha, os nossos influenciadores contratados andam na linha, não preciso me preocupar com isso, isso aí vai. Paloma, como a agência tem visto essa questão da regulamentação do setor e essa responsabilidade dos influenciadores, né, com as campanhas? Não, eu acho que, para complementar o que ele falou, é isso. Já tem, hoje em dia, o CONAR pede para você colocar lá a hashtag publi, você precisa dizer que é uma publicidade. Existem leis que estão aí no trâmite e tal, que estão sendo discutidas ainda, mas hoje já tem, assim, bastante coisa no mercado, né, Rodrigo? Que a gente consegue já... fazer dessa forma, assim. E tem alguns pontos também que eu acho que parte de bom senso e parte, assim, de experiência, sabe? Que tem a ver, por exemplo, nós também não indicamos influenciadores que... enfim, tem algum tipo de envolvimento nesse tipo de jogos. Nós não indicamos trabalhos com influenciadores também que sejam crianças, né? E que é algo que vem se discutindo muito ao longo das últimas semanas, né? Enfim... E existe essa questão do bom senso mesmo, entendeu? Porque a gente não indica, a gente já não indica há anos, desde sempre, assim, e por N motivos que estão sendo discutidos nos dias de hoje, sabe? Então, acho que é muito a partir desse ponto. O cara vai fazer assim, anúncio né? de produto que não pode fazer de cigarro? Não. Entendeu? Tem umas coisas meio óbvias, né? Medicação, não pode fazer, né? Aí o cara, tantos milhões para fazer uma medicação que não é aprovada ainda no Brasil, mas é aprovada lá fora, aparecem essas coisas. Aí você fala assim, a medicação não pode. Bitcoin. Numa época que a coisa do Bitcoin apareceu aquela corretora que nunca ninguém ouviu falar. Bitcoin não é mais ilegal. Mas você olha para aquela parada assim, puta, quem são esses caras? Né? O cara vai investir o dinheiro dele, depois ele some, vai sobrar para o nosso influenciador, vai sobrar para a gente. Não, entendeu? Então a gente tem que recusar, às vezes, umas públicas, uns trabalhos, porque a gente entende que o que o influenciador fala afeta a vida de pessoas. É isso, perfeito. Eu tô aqui para dar o aval, na verdade. Não, eu acho que vocês dois mostraram a importância de falar sobre criação de conteúdo, de falar sobre creator economy como profissão. Vocês como profissionais de agências e eu como profissional criadora de conteúdo. A profissionalização é o caminho do criador de conteúdo, não tem jeito. Tanto você como... Você vira a sua empresa, né? E o mais importante, assim, do que vocês falaram é mostrar a importância da proximidade da agência com o criador de conteúdo. Então, você imagina, vocês com certeza já tiveram essa experiência de você ter que acessar um cara lá na ponta, e aí tem o agente, o desagente, a mãe, o pai, o periquito, o papagaio, o cachorro, todo mundo no caminho do cara. A possibilidade... E depois do cara ainda tem o filmmaker, o videomaker... Como é que é essa mensagem que chega lá do teu cliente, sai do cliente, chega em você, como é que isso vai chegar lá no final, lá no videomaker, no cara que vai editar o vídeo?
né? Então, por isso a importância da gente se profissionalizar por si, ler o estatuto do CONAR, ler tudo bonitinho, saber os nossos direitos e deveres, ler todos os contratos, saber ler todos os contratos. A gente tem que saber fazer isso. Não só a nossa agência, não só o nosso intermediário. E também a proximidade de vocês, principalmente da agência que está ali conectada com a marca, de sentar, conversar. Quanto maior essa proximidade, melhor para a gente. É mais simples produzir o conteúdo e mais assertivo o resultado que a gente vai entregar para vocês. Não só com resultado em vídeo, né? Não só com um conteúdo, mas também com o resultado em visualizações, em engajamento, enfim. O resultado final da campanha é mais assertivo. Você tem mais controle sobre isso. E essa abertura é muito necessária de conversar, orientar. E assim, a gente vai aprendendo com isso, né? Eu já fiz publicidade para bebidas alcoólicas. Então, eu sei todos os cuidados que eu tenho que tomar. Eu não posso aparecer bebendo. Eu tenho mais de 25 anos. Quem tem menos de 25 anos não pode fazer. Tem todo um... Sabe? Isso é o básico. Para mim, isso é o básico. Hoje, é inimaginável que um criador de conteúdo não saiba o básico dos seus direitos e deveres dentro de uma E fica claro para campanha. você, quando uma marca te aciona para te pedir uma campanha, enfim, quer te contratar, vem claramente o que você pode ou deve fazer ou não, enfim, é uma pesquisa sua Se não vem... Então, se não vem é um problema. Porque essa campanha não está chegando só para mim, né? Como a gente viu, normalmente as marcas hoje não contratam somente um micro-influenciador. Então, se isso não chega muito claro para mim, eu já vejo que essa agência está com algum problema. Essa comunicação não vai ser tão assertiva. Por isso que eu digo que é muito importante que nós tenhamos o conhecimento e a gente se profissionalize cada vez mais, né? O conhecimento sobre o mercado, as leis, contratos, financeiro, tudo é essa profissionalização que a gente, como criador de conteúdo, precisa. Então, como eu já tenho esse know-how, já lidei com muitas agências muito boas que deram esse suporte, quando isso não chega para mim, eu me preocupo. Mas eu já sei, porque eu fui atrás. Eu já li o Estatuto do CONAR, enfim, tive essa experiência. Então, para um micro-influenciador que está começando agora, é muito importante que essa agência tenha esse suporte. Porque se não chega para mim, eu já falo... esse cara vai ter problema com outras pessoas. Faz sentido, gente, para vocês a agência ter esse papel de educar? É uma demanda de vocês, essa coisa mais de educar o influenciador mesmo? Para construir essa relação mais estratégica com as marcas, enfim? Eu acho que é uma parte... Na verdade, você tem que educar as duas partes. Entendeu? Não só o influenciador. O influenciador, ele precisa entender... E eu já passei por situações que foi difícil. Essa coisa do... Olha, eu sei que você tem o seu jeito, mas ainda assim é uma marca que precisa ter a comunicação pautada em X, Y, Z coisas. Tem coisas que não dá para falar. Tem coisas que, às vezes, é um produto que se mostra e para a marca não faz sentido que aquele produto apareça daquele jeito no vídeo e ela tem um objetivo por trás importante para aquilo não ser feito daquele jeito. Então, são as duas partes. E, ao mesmo tempo, a gente vem no cliente, né, na marca, e explica a importância dele também ter a mente um pouco mais aberta para entender esse lado aí do influenciador. Então, é a coisa de estar no meio do caminho, né? Rodrigo? Você usar o termo educar, né? Eu acho que a gente, como agência de influencer marketing, tem que assumir que do outro lado é a pessoa mais ignorante do planeta também. A gente não tem que achar que o influenciador sabe. Eu não sei. Ele vai contratar de pessoas que você nunca viu na vida. Sei lá, cara, entendeu? Eu não sei o que vai ter do outro lado. Então, no briefing tem que estar escrito tudo. Não importa se é bebida, deveria saber. Pode até saber, mas eu não quero saber. Eu não vou correr esse risco. Não pode assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Tudo que pode dar errado tem que estar previsto antes de você falar com o cara. E se o cara souber, vai ter uma boa impressão, né? Se ele não souber, você garante que agora ele sabe, entendeu? Ele não vai fazer errado. Isso. Né? A gente está chegando ao final de mais um videocast, Diálogos. E aí eu quero ouvir de vocês, assim... A gente está falando de nano e micro influenciadores agora, mas o que vem depois?
Algum formato novo, algum movimento, alguma tendência desse universo do marketing de influência? Como vocês têm visto o futuro? Eu acho que eles podem responder muito melhor do que eu, mas existem algumas coisas que a gente já tenta trazer, assim, né, para os clientes. Então, a gente bate muito na tecla do storytelling, né? Porque na trama o marketing de influência fica embaixo do guarda-chuva de relações públicas, justamente porque a gente acredita em reputação de marca e a gente acredita nessa construção em histórias reais e a gente entende o impacto ali no comportamento e no consumo das pessoas. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem, por exemplo, que a gente traz bastante é a participação dos influenciadores na criação de produtos, né? Então, muito mais do que a collab ali, né, no Instagram e tal, é você trazer o influenciador para participar desde a primeira reunião que você quer criar algo novo, né? E fora disso, a gente tem vários movimentos de mercado mesmo, que a gente tem visto aí com IA e tudo mais, né? Mas eu acho que eles podem responder muito melhor do que eu. Essa pergunta dá para... É um TED de 3 horas. E aí o Rodrigo vai criar outra ferramenta saindo daqui. Tem as coisas óbvias, do tipo... Tem uma tendência que a gente está vendo, que lá eu chamo de hiperprofissionalização, que não é fazer nota fiscal, entendeu? Não isso aí é o básico. Eu digo assim, a hiperprofissionalização, eu gosto de dar o exemplo da Camila Pudim, que é hiperprofissionalização na criação do conteúdo. Porque teve uma fase que o Whindersson Nunes fazia vídeo com uma GoPro velha, o fundo dele era laje com a caixa d'água e todo rasgado e estava tudo bem. Eu não vou dizer que ainda não tá, porque tem uns influenciadores que a graça é justamente fazer a parada parecer tosca, mas por trás não tem nada de tosca, é tudo bolado, tá tudo pensado. Caso pensado. Mas o que está virando muito comum são os caras que fazem conteúdo que faz frente para televisão. Né? A Camila Pudim, que já conhece há muito tempo, e aí, de repente, um dia ela resolveu fazer aquela trend da transição lá da indiana e viu lá um vídeo de, sei lá, 1 minuto, mas por trás a gente foi conversando com ela ficou 5 dias para fazer aquilo, trabalhando quase que virada entre roteiro, figurino, cenário, a filmagem, a edição, né? E para fazer, levou 5 dias trabalhando, tipo, 12 a 16 horas por dia para fazer um vídeo de 1 minuto para botar no Instagram. Então, assim, nessa linha da hiperprofissionalização que vem hiperroteiro, hiperfilmagem, hiperedição, isso eu acho que é uma tendência do influenciador virar cada vez mais parecido com aquilo que a gente sabia fazer na época de televisão. Tá vindo para cá. Com algumas exceções, tem alguns influenciadores que fazem o papel do pobre, entendeu? Que aí é filmagem ruim, filmagem tosca, edição, e é até divertido, vejo vários, adoro vários. Mas a hiperprofissionalização é uma tendência. A outra tendência, que está indo mais lento do que eu gostaria, é a parada real de métrica, dado, performance, resultado, que as marcas ainda não sabem fazer, grande maioria das agências não sabe fazer, então segue modinha, não sabe fazer, então eu acho que isso está passando, tá certo? Mas e você, Aline, o que você está enxergando para o seu futuro? Eu queria resumir o que ele falou. Influenciador não é vendedor. Parem de achar que a gente vai vender geladeira com uma publi. Calma, isso é trabalho da marca. Isso é o pós-venda. A gente tá aqui para fazer o awareness, para apresentar a marca para os nossos seguidores, para gerar um interesse. Mas você não compra uma geladeira do jeito que você comprou o chocolate. Então, não esperem conversão imediata. Ai, vendeu. Ai, ela não vendeu, não vou. Gente, olha o tamanho do produto que você tá esperando vender. Olha o tamanho do... Calma. Entenda para que você está contratando aquele criador de conteúdo. Esse é o primeiro objetivo de uma marca, entender. Então, eu bato palmas, assim, pelo que ele falou, porque é isso. Na nossa vivência, às vezes a marca espera muito uma coisa que ele não tinha que esperar. Ele tem que esperar muito outra coisa, né? Mas, pro futuro, assim, o que eu vejo é esse caminho... Eu concordo plenamente com o que vocês falaram, mas eu vejo e torço para um caminho em que a gente comece a se fundir com marcas e agências. Ter
alguém que já teve experiência na criação de conteúdo dentro da agência, dentro da marca, exatamente para mostrar, alguém comprovar finalmente como é na real trabalhar com um criador de conteúdo, para que a gente seja respeitado, né? Faz com aquele cara ali, não faz nada da vida, essa visão errônea de que a gente não faz nada da vida, só fica gravando videozinho, para que isso caia e que essa valorização chegue e as marcas entendam a valorização, a necessidade de ter a gente, né, em qualquer projeto de lançamento de marca, enfim, do que for. Em qualquer projeto de marketing que existir, tem que ter ali uma conversa com o influenciador. Mas eu acredito nisso, assim, que nesse caminho da gente, na consultoria, assim, da gente fazer parte mais internamente do processo, seja na marca, seja na agência, ou seja, assim, auxiliando outros criadores que querem seguir o caminho da profissionalização. E, lógico, ser profissional, né? Isso acho que é o básico, acho que tem que ser uma tendência, tem que ser a tendência número 1, né? Ser o profissional, oferecer o melhor conteúdo, oferecer o melhor pós-venda, o melhor processo e a gente melhorar a nossa visão por aí, né, gente? Tá difícil. Muito bom. Rodrigo, Paloma, Aline, obrigado pela presença. Obrigada. E assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Se você curtiu o episódio, não esqueça de deixar o seu sininho ativado para receber as nossas notificações e não deixe de nos seguir no nosso canal no YouTube Trama Comunicação. Você também pode ouvir o Diálogos na sua plataforma de áudio preferida. Agradeço a sua companhia e até a próxima.